Boa tarde aos presentes. Boa tarde também para quem nos acompanha pelos canais do YouTube e na página da Sabesp e CETESB. Bom, o trabalho que pretendo apresentar é fruto de um trabalho de uma equipe, né, uma equipe de manutenção da Sabesp, com a recém-assunção do município de Santo André, pela Sabesp, através da Unidade de Negócio Centro, contar um pouco como foi o desafio, né, e os resultados alcançados em um breve tempo, né, ocorreu isso a partir de setembro de 2019, e aí contar um pouco da história recente, né. Bom, comentando um pouco sobre a Unidade de Negócio Centro, que pertence à Diretoria Metropolitana de São Paulo, né? Temos uma área territorial aí de 519 km², população de 4 milhões de habitantes, né? Abrangendo os municípios de São Paulo, Santo André e Mauá, né? O trabalho que apresento é bem focado nas questões de Santo André, né? Uma recém-assunção. E também importante destacar bons números, né, em atendimentos de água, esgoto e tratamento de esgotos também, né. Atualmente a Unidade de Negócio Centro tem 904 empregados, né. Um pouquinho do contexto da unidade de negócio, né. Temos um departamento de engenharia que dá o suporte operacional às questões de 5 unidades de negócio regional, né? Jardins, Ipiranga, Moca, São Mateus e Tamanduateí. E o nosso trabalho foca bastante na questão de Santo André, né? Pelas experiências recentes. Bom, falando de Santo André, é um município com 720 mil habitantes, né? 218 mil ligações, né? Conta com 14 centros de reservação de água tratada, dezenas de válvulas de controle, 39 estações de bombeamento, 55 conjuntos motobomba. Então, como foi o desafio de assumir ativos, né, até então desconhecidos, né, entender a dinâmica do funcionamento desses ativos e trazer as melhores condições de engenharia para a manutenção desses ativos, né. Bom, começamos em setembro de 2019, primeira coisa é medir, né. Tínhamos a necessidade de medir o desempenho dos nossos equipamentos, né, dos equipamentos operacionais. Então, muito investimos em telemetria, né, para ter dados operacionais, né, pressão, vazão. Então, todas as estações de bombeamento de Santo André, um trabalho intenso, né, para ter o acompanhamento em nosso sistema de supervisão, né. Então, uma vez entendido como é o desempenho dos equipamentos, percebemos também necessidades de melhorias desses equipamentos, né. Implementamos rapidamente um programa já reconhecido em São Paulo como eficaz, né, que é a manutenção preditiva, né, análise de vibração de conjuntos motobomba, dos mancais, né, isso traz informações relevantes sobre a condição do equipamento. E aí sim aplicar a melhor técnica de manutenção. Então, isso foi fundamental logo no princípio, nos primeiros meses, né, aplicar esse tipo de tecnologia. Então, aqui observo telas do sistema de supervisão, telas que monitoram o desempenho dos equipamentos com gráficos, né, monitoramento da condição dos equipamentos através de relatórios preditivos, né. Então, isso traz o conhecimento de como está a planta e os resultados que ela, de fato, traz para a empresa.
Comento aqui impactos relevantes já direto ao cliente, né? Então, essas diversas ações implementadas, de fato, trouxeram resultados expressivos, né? Então, eu observo aqui 3 ciclos de medição, do primeiro semestre, segundo e terceiro semestre. Índice de reclamação de falta d'água caiu de maneira expressiva, né? Redução em 40% do índice de reclamação. É claro que são ações de engenharia, onde diminuíram as quebras, que eu vou mostrar a seguir, e o resultado está no cliente, né? A capacidade que o cliente tem de ter água de acordo com a demanda, né? Do ponto de vista de quebra de equipamento, essas ações de monitoramento preditivo e implementação do plano de manutenção preventiva, é nítido a redução das quebras, né? Então aqui eu demonstro a evolução, né? A tendência de quebra, né? Que logo no primeiro semestre em Santo André, não era hábito nosso, né, ter um volume de quebras expressivos, né? Então começamos aí o primeiro semestre com 17% de equipamentos com danos, né? E ao aplicar bem as técnicas de manutenção conhecidas, né, de preditiva, preventiva, a redução é importante aí no segundo ciclo 4% e no terceiro ciclo abordado em 3%. Então entende-se que técnicas de preditiva preventiva são eficazes, né? E por vezes nos perguntamos, né, a que custo, né? Então fez parte do nosso estudo também a capacidade de medir o custo associado e que demonstra que ações preventivas e preditivas, se bem aplicadas, não necessariamente se traduzem em maior custo operacional, né? Então, no período abordado, em torno de R$400 mil só em Santo André, e fazendo a boa gestão do recurso com técnicas de engenharia, nós mantivemos o mesmo patamar de despesa operacional e mantendo aí uma redução expressiva aí de quebras de equipamento. Interessante destacar, né, a questão dos colaboradores em todo esse processo, né? A divisão que eu represento hoje tem 30 e poucos funcionários que estão muito engajados nessa questão de trazer um maior valor dos nossos ativos para a empresa, né? Então, treinamentos constantes, né, são realizados pelas equipes. Aqui eu demonstro alguns exemplos de visita a fornecedores, conhecendo melhor equipamentos, treinamentos específicos aí a capacitação é fundamental dos nossos equipamentos, dos nossos profissionais, né? Vale destacar também que a nossa unidade ela também é responsável pelo sistema de monitoramento, então ajuda, né? Porque temos no mesmo processo manutenção, telemetria, na mesma responsabilidade. Um aspecto ambiental importante que, ao conhecer melhor as questões de Santo André e trazer um melhor desempenho dos equipamentos, conquistamos não mais a necessidade de uma estação de tratamento chamada Itaguarará, estação de pequeno porte, né? E na Sabesp, quando você tem uma estação de grande porte em escala, os custos operacionais são mais vantajosos, né? Então, manter uma ETA, uma estação de tratamento pequeno porte em Santo André, do ponto de vista de custo, é relevante, né? E aí, com algumas adequações de bombeamento, deixamos de operar uma ETA que só em energia elétrica demandava a diferença, né? Porque você deixa de operar a ETA, que tinha um sistema de captação e tratamento, passamos a operar por um outro sistema que demandou mais energia, mas essa diferença trouxe uma economia aí de 83 mil por mês, sem dizer custos de mão de obra mesmo, né? Profissionais de operação da ETA. E estas e outras ações, né, que digo, modernizar sistemas de bombeamento, colocar, instalar e fazer operar bem inversores de frequência para
controlar, né, os sistemas de bombeamento, sem dúvida isto e outras ações de perdas trazem para nós bons resultados, né? Então observa aqui no período avaliado, né, saímos de 440 litros de ligação dia para 381 no último ciclo do trabalho, né? Então a gente percebe uma tendência relevante aí, né? E melhorando perdas, né? Fundamental. Comentando um pouco sobre o trabalho, esse trabalho ele foi apresentado no ano passado, né? Em 2021, no PNQS, no Prêmio Nacional da Qualidade. Eu fiz parte da autoria do trabalho, junto com o Marco Aurélio Daraia e também o Leandro Lopes dos Santos, que nos ajudaram na escrita desse trabalho, mas observo que este trabalho é de um grupo maior, né, de uma equipe que é engajada na gestão, manutenção dos ativos. Aí eu digo não só de Santo André, mas de São Paulo e agora Mauá em curso, né? E aí eu aproveito o momento para destacar que no ano passado tivemos a certificação aí desse trabalho. Aí ele foi premiado na categoria, né, Prêmio de Gestão de Ativos do PNQS, né? E fico à disposição para perguntas, demais esclarecimentos. Agradeço aqui a oportunidade, né, de conversar sobre o tema. Estou à disposição. Muito obrigado.